bem, pessoal? Esse canal é Giovanni DeFi. Vamos para a aula 8, certo? E como de costume, vamos fazer um apanhado do que foi visto de forma bem resumida nas aulas anteriores para a gente seguir uma linha de raciocínio, certo? Então vamos lá. Nas aulas anteriores, né, conceitos bem simples para sintetizar o que foi já falado nas aulas anteriores, né, o ambiente bancário, fazendo aquela relação do ambiente bancário com a blockchain, certo? Então, no ambiente bancário, eu tenho segurança jurídica. Então, basicamente, tudo que eu faço no banco, o banco é responsável, né, pelo que ocorre no ambiente dele. Então, eu tenho X de saldo na minha conta bancária, ela só pode ser alterada conforme movimentações comprovadas. Se eu tenho lá 5 mil reais e do nada aparece 4.500, o banco é responsável, né, por aquela diferença e ele tem que provar como ela ocorreu, né? Se eu saquei, se eu não saquei, se alguém foi lá, enfim, que eu passei os meus dados bancários e sacou por mim, ou se eu fui roubado, né, etc. Então, o banco, né, tudo que acontece no ambiente bancário, eu tenho a segurança jurídica de que o banco é responsável. No site da Binance, vou abrir aqui o site, é como se fosse nosso ambiente bancário na blockchain. Tudo que ocorre dentro desse ambiente aqui da Binance, ela é responsável, né? Então, se eu tenho um saldo lá, ela é responsável por aquele saldo. Ele só pode ser mudado conforme alguma movimentação que eu faço e tem que ser comprovado também essa movimentação, certo? Então, tudo que ocorre no ambiente bancário tem que ser comprovado quando é alterado. Mesma coisa no site da Binance, como se estivesse dentro do meu banco na blockchain, certo? Então, esse conceito é importante. Outro conceito aqui é segurança jurídica, né? Então, da mesma maneira que eu tenho a segurança jurídica atuando dentro do ambiente bancário, dentro da rede do banco, eu tenho a segurança dentro do site da Binance. Quando eu estou nesse ambiente da blockchain da Binance, que eu atuo pelo site, que eu envio, faço CryptoPix, né? Envio, recebo dinheiro dentro desse site, dentro desse ambiente, eu tenho essa segurança jurídica. E ela pode ser reforçada, né? Eu notei aqui, ó, posso solicitar confirmação para o receptor dos dados do endereço de envio para reforçar essa situação de segurança jurídica. Então, eu posso, por exemplo, pedir na hora de fazer um CryptoPix, eu envio antes um WhatsApp, por favor, me envie o seu endereço de envio. O receptor, a pessoa que eu vou enviar, vai mandar o endereço dele, né? Então aquilo é uma prova de que aquele endereço está vinculado àquela pessoa. Isso reforça, né? Esse vínculo, né, da pessoa com aquele endereço. É a mesma coisa que ele está associando uma pessoa a uma conta bancária. Certo? Como isso não ocorre de forma tão transparente, né, dentro do ambiente da blockchain, eu sempre tenho que fazer essa relação. Então, quando eu for enviar ou receber dinheiro, principalmente no caso de enviar, e receber, enfim, eu sempre que possível, né, e sempre, né, eu diria até fazer essa relação. Então, por exemplo, tenho que enviar US$ 100 para alguém que está nos Estados Unidos. Envia um WhatsApp, envia um e-mail questionando, pode me informar o seu valor? Quando a pessoa me responder, desculpa, pode me informar o seu endereço para envio? Quando essa pessoa me responder, independente do vínculo que eu tenho com ela, e aquele é o endereço dela, aquilo ali é uma prova que está vinculando aquela pessoa, aquela empresa, aquele endereço. Então, isso me dá segurança jurídica, né? Associar uma pessoa a um endereço, porque a blockchain, justamente, né, o que ela tem de especial é o anonimato das pessoas. Não tem ali um RG, um CPF em nome de uma conta. Ao contrário da rede bancária tradicional, que sempre vai ter obrigado a associar a pessoa a uma conta, ou uma empresa, um CNPJ. Então, eu solicitando que uma pessoa me confirme o endereço dela dentro da blockchain, eu estou fazendo essa ligação da pessoa com aquela conta, caso eu precise acioná-la na justiça, né, por algum motivo. Então, basicamente isso que a gente viu nas aulas anteriores, como fazer o CryptoPix, né, e como ter essa segurança jurídica nas transações de envio e recebimento. Agora vamos dar sequência um pouco do que a gente viu na aula 7, agora na aula 8. Né? Quando saco o dinheiro do banco, quem é o responsável pelo dinheiro que estava na minha carteira? Então, se eu estou no ambiente bancário, né, o banco é responsável pelo dinheiro que está na conta dele, como eu já expliquei.
Se eu estou no site da Binance, a Binance, né, se eu estou operando dentro da corretora, a Binance é responsável pelo dinheiro que está dentro daquele ambiente. Agora, se eu saco o dinheiro do banco, vamos primeiro, né, explorar essa parte que todo mundo já conhece. Se eu saco o dinheiro do banco e coloco na minha carteira, saquei o dinheiro e coloquei na minha carteira. Aqui, né, uma foto só para ilustrar. Então, digamos que eu tenha sacado esse dinheiro aqui, 100, 200, 300, enfim, qualquer valor que seja, isso aqui, botei na minha carteira. No momento que eu estou de posse do dinheiro, eu sou responsável por aquele dinheiro. Eu não posso, se tem 100 reais na minha carteira e sumiu, e ele sumiu, eu não posso ir lá no gerente do banco e reclamar, ó, sumiu 100 reais da minha carteira. Ele vai dizer, não, o banco não tem relação com esse dinheiro. No momento que você sacou, você é o responsável por esse dinheiro, certo? Então, na hora que eu tiro o dinheiro do banco, e de qualquer maneira eu sempre vou ser o responsável pelo que acontece com aquele dinheiro. Então, se ele sumir, enfim, extraviar, qualquer coisa que aconteça, eu não tenho como ter nenhuma relação com o banco mais. O dinheiro perdeu o vínculo com a rede bancária. Então, não está mais sobre a guarda do banco, está sobre a minha guarda. Eu sou responsável. No momento que eu vou no site da Binance e tiro o dinheiro da corretora, certo? Eu estou responsável por aquele dinheiro. Só que eu não vou tirar, como eu faço no banco, eu não vou tirar ele fisicamente, porque se o dinheiro que gira na blockchain, que circula na blockchain, só existe naquele ambiente da blockchain, certo? São ativos criptografados, digitais. Então, o que representa eu tirar o dinheiro da corretora, certo? Como se eu fosse tirar o dinheiro do banco. Quando eu tiro o dinheiro do banco, eu boto na minha carteira, eu sou responsável. Quando eu tiro o dinheiro da corretora, eu também boto na minha carteira. Pode ser meio estranho, certo? Porque eu ainda estou na blockchain, mas a Binance não tem mais relação com o dinheiro. É meio estranho, mas com o tempo de estudo você compreende isso de forma mais clara. Então, fui no banco, tirei o dinheiro, botei na minha carteira. Eu sou responsável por ele. Fui na corretora, saquei para minha carteira, como a gente viu, a carteira MetaMask, certo? Essa carteira aqui. Saquei para ela e coloquei o dinheiro na minha carteira MetaMask. É como se eu estivesse fazendo isso. Eu sou responsável. A MetaMask é o nome da carteira. Ela não é uma empresa que vai ficar com o dinheiro. Ela só é um elo da minha interação com a blockchain. Antes da minha interação, o elo de interação, a minha interface com a blockchain era a corretora. No momento que eu saquei o dinheiro da corretora e trouxe para minha carteira, o meu elo com a blockchain da Binance, com a blockchain, é a carteira, certo? Ela só faz essa interface. Só que agora eu sou responsável pelo dinheiro. Da mesma maneira que quando eu fui no banco saquei dinheiro, eu era o responsável. Agora, como está na minha carteira, eu sou responsável por esse dinheiro, certo? Queria abrir um parênteses para falar a respeito dessa questão da carteira. Essa carteira aqui é uma carteira que ela é válida para a rede Ethereum, certo? A blockchain do Ethereum. A blockchain do Ethereum foi a segunda blockchain a surgir de forma mais, digamos, mais famosa, né? A primeira de todas foi o Bitcoin, certo? A blockchain do Bitcoin foi a primeira. Após surgir a blockchain do Bitcoin, o Vitalik, que é o criador da Ethereum, né? É um dos criadores, mas ele é o principal, né? Uma CeFi, como eu já falei nas aulas anteriores. CeFi é quando tem uma pessoa que fala pela rede. Não deixam isso bem claro, não é mais para o público em geral. O Vitalik ele fala pelo Ethereum, certo? Mas ele não assume isso publicamente. Mas enfim, ele se baseou na rede do Bitcoin para criar a rede Ethereum, certo? Então, Vitalik ele criou o Ethereum junto com outras pessoas e se baseou na rede do Bitcoin. Ele tirou bases do Bitcoin para criar o Ethereum. O Ethereum não é igual ao Bitcoin, nem um pouco parecido. Ele tem semelhanças, mas foi criada uma outra rede com outras características, certo? As características de segurança ainda são bastante similares, mas as funcionalidades que existem na rede Ethereum são diferentes da rede do Bitcoin. A rede do Bitcoin é simplesmente uma rede que você transfere
ativo de uma carteira para outra até esse momento. A rede do Ethereum, além de você transferir dinheiro de uma rede para outra, você tem outras funcionalidades. Você pode fazer interações com aplicativos, né? No caso seriam sites. Você pode transferir imagens, né? Chamadas NFTs. Então tem outras funções no Ethereum que o Vitalik criou junto com os programadores do Ethereum, né? Enfim, e criou uma outra rede. Então, Bitcoin é uma blockchain, é uma rede, Ethereum é uma outra rede, porque tem características bem distintas. Uma das principais, por exemplo, é que se conhece o criador do Ethereum, não se conhece o criador do Bitcoin, certo? Então, isso é uma grande diferença, principalmente para a segurança da rede. Então, após a criação do Ethereum, outras redes surgiram com base no Ethereum, certo? Outras blockchains surgiram com base no Ethereum. Então, tivemos a primeira rede Bitcoin. Com base no Bitcoin, o Vitalik criou o Ethereum. Com base no Ethereum, outras pessoas criaram outras blockchains, algumas bem similares, certo? E outras não. A maioria das redes que existem hoje, principalmente as mais utilizadas, as principais blockchains, certo? Que existem no mundo hoje, são baseadas em Ethereum. Cardano, por exemplo, não tem relação com Ethereum, certo? Deixa eu ver se eu acho uma outra que não tem relação com Ethereum. Agora de memória eu não me lembro, mas a Cardano é uma rede bem famosa, uma blockchain bem famosa, mas não tem relação com o Ethereum, certo? Então, eu não poderia usar na rede Cardano a MetaMask, porque ela é uma carteira feita por Ethereum, e como outras redes surgiram baseadas no Ethereum, serve também a MetaMask, certo? MetaMask não é uma carteira que foi criada para outras redes, mas como as outras redes foram criadas com base no Ethereum, então são muito similares, elas têm a mesma praticamente infraestrutura do Ethereum, então a MetaMask é válida para essas outras redes. A MetaMask foi criada por Ethereum, tanto é que quando você instala ela, a primeira rede que vem configurada nela é o Ethereum, certo? Então, MetaMask é uma carteira utilizada para blockchains que tem como base o Ethereum, certo? Então, essa ideia tem que ficar bem clara. Por isso que ela é válida para, né, não só a rede Ethereum, como a Binance Smart Chain, a rede Avalanche, a Arbitrum, né? Tem várias redes aí criadas com base no Ethereum, certo? Então, ela pode ser utilizada. Então, como a gente agora associa a MetaMask com a rede bancária tradicional? Não sei se eles se basearam totalmente nisso, mas acredito que devem ter olhado para essa tecnologia da blockchain para fazer o que no futuro vai ser chamado de Super App, pelo menos é o que tem se divulgado na imprensa. O que é o Super App? Super aplicativo. Se não me engano, é esse o nome. O Banco do Brasil quer fazer um aplicativo que vale para todos os bancos. Então, todas as redes bancárias utilizariam um aplicativo. Então, você tem conta no Bradesco, no Itaú, no Santander, etc. Você vai usar um aplicativo só onde você vai ver de todas as contas. E isso já existe na blockchain. Na MetaMask, eu posso configurar a blockchain do Ethereum, que é o padrão, que já vem na MetaMask. Eu posso usar a Binance Smart Chain na MetaMask. Eu posso usar a rede Optimistic na MetaMask. Posso usar a rede Arbitrum. São todas blockchains baseadas em Ethereum. Logo, você pode configurar elas na sua carteira. Então é bem mais interessante, né? Você, em vez de ter aplicativo por exemplo, do Bradesco, do Itaú, do Santander no seu celular, você teria um aplicativo só. Por ali você consegue ver quanto que você tem de saldo no Bradesco, no Itaú, no Santander, faz transferências todas por ali, então fica bem mais interessante. Mas isso é mais para o futuro da rede bancária tradicional. Mas já existe na blockchain. Então, uma carteira você gerencia todas as suas contas. É bem interessante. Então é isso que a gente consegue fazer na MetaMask, certo? Então, fechando parênteses, voltando. Quando eu saco dinheiro do banco e boto para minha carteira, eu sou responsável pelo dinheiro. Quando eu saco o dinheiro da corretora e boto na carteira MetaMask, eu sou responsável pelos ativos que estão aqui. Então, não posso
procurar ninguém caso tenha algum problema na minha carteira, como eu não posso procurar ninguém, culpar ninguém, etc., caso tenha perca dinheiro que está na minha carteira, certo? Então, tem que ficar bem clara essa ideia. Deixa eu ver aqui mais se eu destaquei mais alguma coisa. Certo. Vamos dar uma explorada mais aqui na MetaMask, certo? Então, carteira feita por Ethereum e válido para todas as outras redes. Aqui eu tenho a rede, a conta, né? Eu posso ter mais de uma conta numa carteira. Aqui é a rede que eu estou usando. Então, aqui o símbolo da rede Ethereum, certo? Então, digamos que eu tenha aqui, fosse o Banco do Brasil. Eu quero ver quanto é que eu tenho de saldo no Bradesco. Eu venho aqui, Alter. Isso daqui é uma outra rede que vem padrão também na carteira. Linea Mainnet. Mainnet é a rede principal. Ethereum Mainnet, Ethereum é a rede principal, certo? Bom, então aqui como se fosse aqui, imagina aqui que está escrito via de Ethereum Banco do Brasil e aqui Bradesco. Então eu clico aqui e mudo para o Banco Bradesco, vejo que eu tenho de saldos no Bradesco. Aqui eu volto ao Banco Brasil, poderia ter adicionar mais rede, como se fosse adicionar mais banco, pode adicionar o Santander, o Banco ABC, etc. Então aqui eu faço adição de rede, então aqui eu adiciono a blockchain, certo? Então aqui eu posso adicionar outra blockchain. Clico aqui em adicionar, né? Ele vai abrir aqui. Por padrão, ele está vindo agora com algumas redes, ó. Rede Árbitro, tudo isso daqui são redes, né, que surgiram baseadas no Ethereum. Né? Então, são cópias do Ethereum com personalização, né, dos criadores para que a rede não seja igual, né? Senão não teria sentido. Então, a Arbitrum, a Aurora Mainnet, Avalanche, Binance Smart Chain, Optimism, Polygon, e eu posso adicionar outras redes que não são tão famosas ou não vieram aqui por padrão, certo? Então, redes baseadas aqui, eu expandi a carteira, ela está no modo tá expandida, né? Tá maior. Então, aqui, como eu falei aqui, ó, escolho a blockchain que eu quero, posso adicionar. Aqui é o saldo, certo? Importante também, outra informação importante, toda blockchain, assim como na rede bancária, quando eu transfiro o dinheiro entre contas, no caso de mesmo banco eu não pago taxa. Agora, se eu transfiro para contas diferentes, eu pago uma taxa pela transferência. Então, do Banco do Brasil para o Bradesco tem taxa, do Bradesco para o Santander, enfim, entre rede, né? Quando eu estou dentro da mesma rede bancária, eu faço transferência sem pagar taxa. Quando eu transfiro para outras contas de outros bancos, eu pago uma taxa, pago em reais. Toda blockchain, você, da mesma maneira, vai, na hora de fazer transferências, vai pagar taxas, certo? Só que tem uma moeda, cada blockchain tem uma moeda para pagamento de taxas, certo? Então, no caso, a gente transferindo entre contas bancárias do Brasil, a gente paga em real. Transferindo, não sei se é a mesma política, por exemplo, dos Estados Unidos, pagaria em dólar. Na Europa, pagaria em euro, certo? Só que na blockchain a diferença é que você tem uma moeda especial para taxas, certo? Então, digamos que eu transfira do Banco do Brasil para o Bradesco, quero transferir R$ 100, mas a moeda de taxa é o BRAD, por exemplo. Pago lá 5 BRAD para transferir R$ 100. O Itaú é o IT, o Itaú cobra 10 IT para transferir de uma conta do Itaú para uma conta de outra rede. Então, digamos que tivesse o dinheiro que eu transfiro, a moeda fiat, né, o real, e uma moeda específica para pagar taxas de transferência, certo? Essas taxas vão para quem mantém a rede, certo? São utilizadas para manutenção da rede, né? Para ter computadores fazendo a manutenção da rede, né? A infraestrutura de rede. É um assunto mais técnico que não vem o caso de a gente tratar pelo menos nesse momento, mas é bom ficar claro isso. Toda blockchain tem uma moeda que serve para pagar taxas. O Ethereum, o nome da rede é Ethereum, blockchain Ethereum. A moeda, o ativo de taxa, né, o criptoativo de taxa é o Ether. Então você paga Ether para transferir Ethereum, certo? Não sei se ficou bem claro, mas a ideia básica é essa, certo? Então, rede Ethereum, você tem Ether para pagar taxas, certo? Na Binance Smart Chain você tem
a moeda da Binance. Deixa eu ver aqui qual é a moeda da Binance. Tenho aqui o BSC, certo? BSC. Não, desculpa, BNB. BNB é a moeda da Binance, certo? Depois eu vou explicar para vocês o que é isso daqui, mas é importante ficar claro essa informação. Na blockchain do Ethereum, então, você paga taxas para transferências, assim como na rede bancária tradicional, só que não é a mesma moeda, porque cada blockchain tem a sua moeda, certo? De taxas. É um pouco, talvez, complicado nisso, mas com o tempo de estudo, como eu falei, você compreende essa lógica. Então, rede Ethereum tem a sua moeda de taxa, a rede da Binance tem a sua moeda de taxa, enfim, toda a rede tem sua moeda de taxa para as pessoas que colocam processamento na rede receberem essas taxas para justamente ter incentivo para fazer a manutenção da rede, né? Então aqui eu escolho a rede, certo? Então aqui é a rede. Aqui é quanto que eu tenho de dinheiro na rede, que é com a moeda da rede. Daí ele converte para dólares aqui, né? Então um Ethereum vale X e aparecer aqui o valor do Ethereum. Se eu tivesse equivalente a um Ethereum, eu posso ter equivalente a 100 dólares, a 1 dólar, enfim, certo? Então aqui vai aparecer quanto você tem em dólares, que é a moeda, né, padrão mundial, enfim, é a mais usada no mundo, é de fácil compreensão para qualquer pessoa. Então, cada blockchain, a MetaMask, recapitulando, é uma carteira que vale para a blockchain do Ethereum e para blockchains baseadas em Ethereum. Cada blockchain tem sua moeda para pagar taxas, né, durante as transferências, certo? Então, basicamente, é isso, é assim a funcionalidade da carteira, né? Bem simples, né? Você vai ter ali as moedas, né? E vai pagar taxas para transferir. Aqui vai aparecer a moeda de pagamento de taxa, no caso o Ether, da rede Ethereum. Na Binance apareceria o BNB, certo? E eu posso acrescentar moedas aqui, né? Porque as blockchains trabalham com várias moedas, certo? É como se eu pudesse colocar aqui na minha carteira euro, dólar, real. Da mesma maneira que na minha carteira eu não preciso ter só reais, eu posso ter dólares. Enfim, eu vou lá, vou numa casa de câmbio, troco reais por dólar, por euro, etc. Na blockchain, eu posso ter a moeda da rede, no caso o Ether, e posso ter outras moedas também, como dólar tokenizado, NFT, certo? Que são imagens, da mesma maneira, certo? Como é que eu faço isso? Importar tokens. Antes eu tinha que colocar de forma manual, agora ele já tem opções de eu colocar de forma automática. Por exemplo, se eu quiser botar dólar tokenizado, né? Dinheiro que vale, token que vale dólar, eu boto o USD e aqui vai aparecer, né, os principais tokens de dólar, né? Então, o USD, o USD, o USDT, que é o Tether, né? Os principais, tem outros, Neutrino, certo? Tem outras moedas tokenizadas, BTC tokenizado, né? Então, BTC tokenizado não, são moedas que equivalem a um Bitcoin, né? Porque o Bitcoin verdadeiro é só na blockchain do Bitcoin, as outras redes elas têm, digamos, um vale Bitcoin, é como se fosse um vale, né? Mas não é o verdadeiro Bitcoin, o verdadeiro Bitcoin é só na rede do Bitcoin. Então eu só digito aqui Cake, por exemplo, que é um token da Binance, né? Cake, no caso aqui, vamos ver, não tem. Ele busca similares aqui, mas não é. Mas enfim, você digita aqui o token, se ele buscar, você adiciona. Se não, você tem que botar ele de forma manual, certo? Então essa aqui é a MetaMask, carteira válida para a rede Ethereum e para redes baseadas em Ethereum. Você aqui, como eu falei, escolhe a rede, aqui adiciona tokens, comprar, enviar, trocar, aqui bridge, né, que é uma ponte entre redes, né, que você pode mandar de uma blockchain para outra. Mas com o tempo a gente vai utilizando aqui nas outras aulas, você vai ver que é bem simples, bem tranquilo de utilizar essa carteira, certo?
Ela normalmente, essa é uma carteira de plugin, né? Ela fica no navegador. Você clica aqui, fica a carinha da raposa, ó, vai aparecer. Aqui ela tá menor, né? Mas é bem simples, bem tranquilo. Agora nós vamos ver o Explorer da rede, certo? No Windows, antigamente tinha o Windows Explorer, que era uma janela onde você centralizava buscas dentro do sistema. Então era basicamente uma visão geral dentro das pastas que você tinha para chegar na pasta que você queria. As blockchains têm o seu Explorer, por exemplo, o Ethereum tem o Etherscan, esse é o nome, certo? Etherscan, então por aqui você vê o status da rede. Então você vê o preço do Ether, né? No caso, um Ethereum, né? Um Ether, né? Ether é o token, Ethereum é o nome da blockchain. O Ether está valendo 2.100 dólares com 99 centavos exatamente. Né? Quanto que tem de Ether circulando na rede, né? No mercado. Aqui você vê o histórico de transações, que é bem importante, né? E aqui você vê blocos, né? Então, blockchain, rede ligada por blocos, uma rede de blocos, né? É aí que você vê quando está saindo o bloco. Cada bloco é o processamento das transações, né? Então, existe um bloco, todas as transações vão dentro desse bloco, ele é processado, segue para outro bloco, segue para outro bloco, assim sucessivamente. E as transações, bem importante isso daqui, aqui médio gas price, a média de taxa para transação dentro da rede. Então, em média, você está gastando 85 centavos de dólar para fazer uma transação, uma transferência de uma carteira para outra, certo? Então, como eu falei, esse aqui é o Etherscan da Ethereum, e como as outras redes são baseadas em Ethereum, então elas fazem tudo muito parecido com a rede do Ethereum. Esse aqui é o Binance Scan, ó, Etherscan, Binance Scan, até o nome é parecido. Pode ver aqui, ó, ele é bem parecido, ó. Vamos botar um do lado do outro aqui. Ó, você pode ver, ó, a mesma posição aqui dos filtros aqui é quase parecido, ó. Binance Smart Chain Explorer, Ethereum Blockchain Explorer, aqui o preço do Ethereum, aqui o preço do BNB, né, que é a moeda que você paga taxas dentro da rede da Binance, né, o BNB é a moeda da Binance, certo? O nome da rede é Binance Smart Chain e o nome da moeda de taxa é o BNB. E é uma abreviatura, né, basicamente, né? Então tá 260 dólares um BNB, certo? Essa moeda de taxa. Então aqui tem o preço de mercado, quanto tem moeda circulando, né? O último bloco. Em média aqui a transação, né? A transferência de uma carteira para outra está 2 centavos de dólar, bem barato, né? Uma das características da rede da Binance é ser uma rede barata, por isso que ela é bastante utilizada. E também tem outro ponto importante que eu queria destacar, que é as transações antes, ó. Olha aqui, ó. Imagine que no seu banco você pudesse ver o histórico de transações que estão ocorrendo, de transferência de uma conta para outra. Então aqui você tem o identificador da transação, você tem o que foi feito, foi um depósito, foi uma transferência, foi um swap, que é a alteração de uma moeda para outra, né? Da carteira tal para a carteira tal, o valor da transação, né? Em taxas, né? Também, né? Então tem bastante informação aqui sobre as transações. Então, imagine que você pudesse ir no seu banco e ver, agora está sendo transferido tanto da conta A para a conta B, tanto da conta C para a conta D, só que sem o nome de ninguém, sem identificar ninguém. Você ia ver ali que transferiu R$ 100, R$ 2, R$ 1 milhão de uma conta para outra, o horário, o dia, certo? Mas você não quer saber quem que fez a transferência, né? Porque é sigiloso. Porque isso é na blockchain. Na rede bancária tradicional, você jamais poderia fazer transações sigilosas, porque é legal, né? Então aqui, eu tenho aqui nesse histórico, então eu quero fazer um comparativo também, a gente vai explorar isso em outras aulas, mas só para dar uma visão geral. Aqui é um comprovante que eu peguei aleatório na internet, comprovante de Bradesco Transferência, certo? Vou achar uma que eu separei aqui.
é separado uma transferência aqui. Isto aqui que você está vendo é bem similar na rede do Ethereum, certo? Como eu falei, é uma cópia, né? Então tem bastante similaridade. É equivalente a isto aqui, um comprovante. Isso é um comprovante de transferência. Então isso aqui pode ser usado juridicamente, necessário também para você provar que você recebeu o dinheiro, que você, se alguém falar, por exemplo, não recebi o dinheiro que você me prometeu. Isso aqui é o comprovante que prova, certo? Comprovante, né? Enfim. Inclusive pode ser usado juridicamente se você fizer a associação daquela pessoa com aquele endereço. Por isso que é importante, sempre que você enviar dinheiro para alguém, pedir para a pessoa comprovar por e-mail, pelo WhatsApp, Telegram, etc., de alguma maneira, fazer a associação daquela pessoa com aquela conta. Então, o que eu tenho aqui? Vamos primeiro comprovante de transação bancária, que eu tenho a data da operação, certo? Aqui em cima, a data da operação, quando foi feita essa transferência, um número de controle, número do documento, aqui a autenticação também é basicamente isso, né? Uma identificação dessa transferência, né? E na blockchain eu também tenho transação details, né? Eu tenho aqui hash, transação hash. Isso aqui é o código dessa transação aqui. Para mim localizar ela na blockchain, esse é o endereço. Então, da mesma maneira que eu localizo esse comprovante por esse número de documento, por esse número de controle, por essa autenticação, eu localizo essa transferência aqui por esse hash, né? Essa sequência de letras, números misturado ao hash, o endereço da transação. O status dela, ela ocorreu com sucesso, foi bem concluído. O bloco, o número do bloco, ela ocorreu, né? Blockchain, rede baseada em blocos, então todas as transações, todas as transferências vão dentro de um bloco, depois outro bloco, e esse é o número do bloco que esta transação específica ocorreu. Timestamp, né, o dia, a hora, quando foi feito, então há 33 dias, 16 horas atrás, exatamente no dia 6 de junho de 2023, às 9h56 AM da manhã. Então, 9h56 da manhã, dia 6 de junho, ocorreu essa transação. Certo? A carteira que enviou para a carteira de destino. Então, quem enviou tem esse endereço. Quem recebeu tem esse contrato aqui. Uma transferência de dólares, certo? $100, né? O valor aqui da transferência foi de $100. A taxa foi de 4 centavos, certo? Então, da mesma maneira que eu tenho aqui, quem enviou, conta de débito, né? Agência, conta de quem enviou. Aqui identifica, né? A pessoa que enviou, com o CNPJ, CPF. E aqui o destinatário, quem recebeu. Valor, dia, certo? Então, emissor, destinatário, valor, data. Não tem taxa aqui, né? Porque provavelmente foi para uma conta do Bradesco para outra conta do Bradesco. E aqui eu tenho a mesma coisa. Quem enviou, né? From, né? Melhor dizendo, from, quem enviou, quem recebeu, valor da transferência, taxa paga, 4 centavos, certo? E aqui o valor do BNB quando foi feita essa transação. Essas são as informações principais que são mais que o suficiente para você comprovar, caso necessário, para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, vimos que tem bastante similaridade aí nas transações feitas pela blockchain com a rede bancária tradicional, né? Tem a forma como a gente tem a custódia, né, do dinheiro, é basicamente a mesma. Se o dinheiro está na minha carteira, ele está sob a minha custódia, minha responsabilidade. Se o dinheiro está na minha carteira na blockchain, na MetaMask, vamos abrir aqui, ó, ela está sob a minha custódia, minha responsabilidade. Então, tem muita similaridade entre a rede bancária tradicional com a blockchain, mas com uma segurança infinitamente maior, com um sigilo infinitamente maior, longe do alcance do Estado, certo?
Então a aula de hoje seria isso, né? Nós vimos aí que a blockchain é bem parecida com a rede bancária em alguns pontos, de bem fácil compreensão. E nessa aula era isso. Deixa o curtir aí, dúvidas, importante também, quem tiver dúvidas, bota aí que conforme acumular as dúvidas, se tiver bastante eu vou fazer um vídeo só respondendo dúvidas. Deixa o curtir, o joinha e até a próxima aí, valeu.